Alô pessoal, mais um vídeo no canal e sobre as negociações entre Flamengo e West Ham por Paquetá. de mais um vídeo para trazermos informações da negociação do Flamengo para ter Lucas Paquetá. Comprar Lucas Paquetá, não é por empréstimo. E o Flamengo já sabe qual é o desejo hoje do West Ham, no ponto de vista financeiro, para vender o Lucas Paquetá, e a gente vai trazer os números exatos para vocês e o que faz o Flamengo, apesar de serem números altos, cifras altas, o que faz o Flamengo continuar tentando a contratação de Lucas Paquetá. Será que tem chance? Muita gente me perguntando. Desde as 5h30, 6 horas da manhã, a pergunta que eu mais ouvi hoje e li também é: tem chance do Lucas Paquetá chegar ao Flamengo? Eu respondo: é só assistir ao canal Vene Casagrande ou me acompanhar lá no SBT que você vai ficar sabendo de tudo. E aqui agora a gente vai responder essa pergunta. Tem chances? As chances são boas de Lucas Paquetá ser vendido, ser negociado ao Flamengo, retornar ao Flamengo já agora, nessa temporada? A gente vai responder essa pergunta no vídeo de agora. E tem também Andréu, goleiro, novo goleiro do Flamengo, que nesse momento está a caminho do Rio de Janeiro. Olha o que ele falou, não deixou a torcida do Botafogo muito feliz não, hein? E a gente vai trazer a programação, o cronograma detalhado para esse reforço nessa quarta-feira. Ele já sabe tudo o que terá que fazer nessa quarta-feira. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos para as informações. Antes eu não poderia falar disso, não poderia deixar de falar disso. Gerson apresentado lá no Cruzeiro, chorando, gente. Isso aí, sério, isso parece piada. Piada, juro pra vocês, parece piada. O cara chorando, falando que o projeto do Cruzeiro foi maravilhoso. Que quando o pai dele falou com ele da possibilidade, ele falou: vai pra cima, toca. Falando assim, nem parece que 5, 6 meses atrás tinha acabado de renovar no Flamengo até 2030, ganhando um dos maiores salários do elenco e do futebol brasileiro, ídolo, capitão, convocado para a seleção brasileira, e agora tá chorando na apresentação do Cruzeiro. Olha, rapaz, eu não me surpreendo com mais nada, de verdade. Mas, como diz seu Marcão, pai, empresário de Gerson, respira que é de graça, meus amigos. É isso. Vamos falar agora do Andréu, que embarcou já rumo ao Rio de Janeiro. Nós avisamos para vocês que ele chegaria nessa terça-feira à noite, desembarque previsto aqui no Rio de Janeiro, 10h35 da noite. E o Andréu, ele deu uma entrevista aos colegas lá do jornal Record de Portugal, e uma declaração dele, olha, vou te falar, ele falou sobre a ida ao Flamengo. É o maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu postei isso nas minhas redes sociais, muito torcedor do Botafogo reclamando, porque o noticiário dizia que ele estava próximo de fechar com o Botafogo, e ele é cria do Botafogo também. E muitos torcedores do Botafogo não gostaram muito. Lembrando, o Botafogo ainda vai ganhar uma grana por conta dessa ida do Andréu, do Gil Vicente, para o Flamengo, porque o Botafogo era dono de 30%. O Flamengo pagou 1,5 milhão de euros, ou seja, vai cair na conta do Botafogo aí 450 mil euros. Além, é claro, do mecanismo de solidariedade da FIFA. E a programação para esse jogador, eu tive acesso aqui, vou pegar com vocês, com exclusividade, tudo certinho. 6h15 da manhã dessa quarta-feira, dia 14, saída do hotel para a clínica médica, 6h30, exame de sangue e exame médico completo, 11 horas, saída para o centro de treinamento, Ninho do Urubu, 11h30, restante das avaliações e encontro com José Boto, resto do dia dedicado a trâmites internos. Tudo detalhadinho para vocês. Contrato de 4 anos. Falo para vocês novamente, para quem não viu, para nossa audiência rotativa, foi uma oportunidade de mercado que o Flamengo viu no goleiro Andréu. Inicialmente não era o interesse, de fato, ele estava negociando a sua ida para o Botafogo, mas o Botafogo acertou com um dos empresários do atleta, que tem o menor percentual, ou seja, não tem poder de decisão. O outro empresário, Juliano Bertolucci, que tem o poder de decisão, estava fechando no Bahia. Eis que o nome foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo gostou, e o projeto do rubro-negro agradou muito mais ao atleta e também aos empresários do atleta. Então, tá aí Flamengo fechando a sua segunda contratação para a temporada 2026. E lembrando, Gabriel Brazão dos Santos continua sendo alvo do Flamengo, tá?
Eu estou falando isso porque é da mesma posição do goleiro André. E o André foi, repito, uma oportunidade de mercado. Mas o Gabriel Brazão continua sendo um alvo, continua na mira do Mengão. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre isso aí. E sobre novidade, contratação, nós temos mais informações envolvendo Flamengo, Lucas Paquetá. Já adianto logo, isso vai se tornar novela, tá? Antes que você reclame. Tudo no Flamengo se torna novela. Sim, estamos falando de uma contratação, gente, absurda caso aconteça. Então, requer tempo, requer paciência do Flamengo. Na antiga gestão a gente diria gelo no sangue, mas nessa gestão é paciência, profissionalismo e paciência, porque não vai ser fácil convencer o West Ham a vender o Lucas Paquetá. Lembrando, só para contextualizar aqui, a primeira proposta do Flamengo, 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em metas, tá? Então, de valor fixo seria 192 milhões de reais que o Flamengo toparia pagar ao West Ham. Porém, o West Ham recusou, como a gente mencionou no último vídeo, e agora eu apurei o valor exato que o West Ham deseja para vender Lucas Paquetá. 42 milhões e meio de libras. E lembrando que a libra é mais valorizada que o euro, então convertendo daria quase 310 milhões de reais. O Flamengo, óbvio, não vai pagar isso na pedida do West Ham. O Flamengo vai continuar negociando com o West Ham. Por que o Flamengo confia na contratação do Lucas Paquetá? Pelo motivo principal. O Lucas Paquetá quer voltar ao Flamengo. Não tem isso de ele quer sair do West Ham. Ele quer sair da Europa, ele quer voltar ao futebol brasileiro. E é extremamente justo. Um jogador que está há 8 anos na Europa, performando em altíssimo nível. Passou pelo Milan, embora não tenha sido uma grande passagem pelo Milan. Passou pelo Lyon, foi uma grande passagem. E pelo West Ham também está sendo uma grande passagem, embora o West Ham esteja nessa temporada brigando para não ser rebaixado. Mas, antes daquela polêmica envolvendo, você sabe, o assunto fora de campo, o Lucas Paquetá estava próximo de ser vendido ao Manchester City, a pedido, nada mais, nada menos, Pep Guardiola. Então, depois daquela confusão toda, que felizmente ele acabou comprovando que não tinha participação em nada, ele acabou jogando e não foi para o Manchester City. Então, vamos lá, resumo da ópera. Hoje, o West Ham quer cerca de 310 milhões de reais, porque eu estou botando aqui em real, estou convertendo em real. O Flamengo, na primeira proposta, ofereceu 192 milhões de reais. Nossa, a diferença é grande. Sim, e por que o Flamengo aposta? Primeiro, tem o super desejo do Lucas Paquetá em jogar no Flamengo, voltar a ser feliz no Flamengo. Outra questão também, o Lucas Paquetá tem um contrato que acaba no meio do ano que vem, ou seja, essa é a última janela do meio do ano que o West Ham terá a oportunidade de vender Lucas Paquetá por cifras altas, porque depois não faz nenhum sentido um clube oferecer cifras altas, sendo que o contrato dele vai estar acabando e ele vai ficar livre no mercado. Outro ponto que ajuda o Flamengo, o West Ham pode ser rebaixado. Se o West Ham for rebaixado, automaticamente o West Ham vai ser obrigado a diminuir sua folha salarial, a se desfazer de jogadores, e o Lucas Paquetá, que quer deixar o West Ham e já verbalizou isso à diretoria do clube inglês, obviamente vai deixar. E aí o Flamengo vai aproveitar o momento e vai dar o bote no West Ham. Eu acho o seguinte, nossa, será que vale a pena esperar o Lucas Paquetá até o meio do ano? Vale e muito. Seria uma contratação absurda. Outro ponto, vai demorar para ter uma decisão. O Flamengo continua tendo o ok dos empresários que estão confiantes. O Flamengo continua tendo o ok do Lucas Paquetá e vai continuar insistindo. Reuniões vão acontecer nos próximos dias. Então, tenha paciência, torcedor, porque esse assunto, de fato, vai nos render muitos vídeos por aqui. E eu entendo a ansiedade de vocês, porque eu, entre aspas, já estive do outro lado, consumia, mas na minha época era jornal O Lance, eu ficava comprando jornal todo santo dia para ver se algum jogador iria pintar no Flamengo, ainda mais um jogador dessa magnitude, uma contratação dessa magnitude. Um atleta de altíssimo nível, com só 28 anos, e que chegaria no Flamengo para escolher camisa, jogar onde ele quiser, um jogador extremamente polivalente, uma contratação absurda se o Flamengo conseguir, mas vai demorar. E olha, falei no último vídeo, vou repetir aqui, é o seguinte, o Flamengo tem condição de pagar, se está prometendo é porque pode pagar.
Você aí que, entre aspas, está preocupado com as finanças do Flamengo, o Flamengo tem condições de pagar. Você pode concordar ou não com os valores, pode achar um absurdo ou não, pode achar que o futebol é supervalorizado. Mas se o Flamengo promete, vai cumprir. Inclusive, hoje, dia 13 de janeiro, em 2013, exatamente nesse dia, o Flamengo estava decidindo devolver Wagner Love, porque não tinha condições de arcar com os salários dele. De lá para cá, inclusive nesse dia, eu como torcedor falei, malucos, isso é um absurdo, como é que devolve Wagner Love? Hoje, como jornalista, eu falo, valeu a pena cada esforço do Flamengo. O remedinho que o Flamengo quis tomar, tomou, deu efeito e hoje está curado, tem muitos clubes aí que não querem tomar e por isso estão passando pelo que estão passando atualmente. E agora que estão tentando se ajustar, o caminho vai ser ainda mais árduo. Pois é. O Flamengo tomou o remedinho e hoje está curado, fazendo o que está fazendo aí. Pode contratar Lucas Paquetá por números assim, cerca de 40 milhões de euros. Gente, isso é sensacional. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto e fui! Paquetá vai ou não jogar no Flamengo? Contei para vocês que o meio atacante aceitou a proposta do Fla e trabalha nos bastidores para convencer o West Ham a liberá-lo. O grande ponto para o time inglês é: por que eu venderia por um preço inferior àquilo que eu quero um dos meus principais jogadores quando eu preciso dele para escapar do rebaixamento? Hoje o West Ham é o primeiro entre os 3 times que cairiam e a situação é bem delicada. A equipe tem apenas 14 pontos, são 7 de desvantagem em relação ao Nottingham Forest, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O que está sendo discutido entre Flamengo e West Ham é a possibilidade de adiar a negociação do Paquetá até o finalzinho da janela no Brasil. A janela por aqui se encerra em 3 de março. E o West Ham gostaria de ter o Paquetá até bem próximo dessa data para tentar escapar do rebaixamento. Se até lá o rebaixamento estiver consolidado, aí sim o West Ham toparia fazer negócio. Caso contrário, o Paquetá permaneceria para tentar salvar o time do rebaixamento. Paquetá gostaria de se mudar para o Flamengo agora. O Flamengo fez uma primeira oferta de 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros, essa proposta foi recusada. O Flamengo acenou com uma nova oferta de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, também recusado. O West Ham, nesse momento, pede 60 milhões de euros. Existe a expectativa de um acordo, até porque o Paquetá vai fazer todo o esforço do mundo. E o grande trunfo rubro-negro nessa negociação diz respeito ao tempo de contrato. Paquetá tem vínculo com o West Ham somente até junho de 2027. Isso significa que se não vendê-lo agora, nem na metade do ano, o West Ham perderá o Lucas Paquetá de graça. E ele não vai ficar com 30, com 35, nem com 40 milhões de euros. Paquetá já deixou bem claro para os representantes do clube inglês que não renovará seu contrato. Isso significa que ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça do West Ham a partir de janeiro de 2027.